Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a última lição deste trimestre, lição de número 13, que tem como título Esther, a portadora das boas novas. Algumas informações introdutórias são necessárias. Em primeiro lugar, o assunto da lição está fundamentado em 3 capítulos, que são capítulos conclusivos, 8, 9 e 10 do livro de Esther. Em segundo lugar, lendo esses capítulos, chegamos à posição bíblica de que não somente Esther, mas Mardoqueu foram os portadores das boas notícias. No entanto, o comentarista está focalizando a rainha Esther. E em terceiro lugar, esta última lição não é uma lição de detalhes. Temos apenas 2 pontos para cobrir 3 capítulos. Então, falaremos sobre o desfecho do livro de Esther em linhas gerais. Vamos aos nossos objetivos, que são: em primeiro lugar, explicar o pedido de direito de defesa do povo e a concessão do rei. Isto está no capítulo de número 8. Em segundo lugar, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. A primeira vez que Esther fala diretamente à nação. Isto está no capítulo de número 9. Por fim, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Aqui nós vamos retornar a assuntos que já foram discutidos neste trimestre. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto áureo, que nos diz: E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Esther capítulo 8, versículo de número 16. A tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, nos diz: para os judeus houve felicidade. Luz aqui é uma palavra sinônima de felicidade no texto bíblico. Houve felicidade, alegria, júbilo e honra. As 4 palavras presentes aqui nesse versículo, vou repeti-las: felicidade, alegria, júbilo e honra, são antíteses das 4 palavras que aparecem em Esther capítulo 4, versículo 3. Luto, jejum, choro e lamentação. O quadro mudou. E como falamos em aulas passadas, Deus é o mestre das reviravoltas. Ele transforma situações aparentemente impossíveis, move o coração dos reis e altera os destinos conforme a sua vontade. Quando chega o momento de executar os seus planos, para nós, meros mortais, pode parecer que vai durar anos e mais anos, mas ele faz do dia para a noite. Deus age de forma surpreendente. Ele transforma as circunstâncias. Portanto, querido irmão, querida irmã, por mais difícil que seja a sua situação, ou por mais impossível que seja aos seus olhos estas circunstâncias de serem resolvidas, confie. Deus tem a solução. Ele é o mestre das reviravoltas. Aleluia! A verdade prática nos diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Aqui nós temos as ações de Deus, ações benéficas em favor do seu povo. Não só o povo de Israel, mas de sua igreja. Ele transforma luz em trevas. E quando o texto nos diz isso, aqui na verdade prática, está nos informando que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, ou seja, sua capacidade de trazer esperança, de iluminar os momentos sombrios das nossas vidas. Ele transforma a tristeza em alegria. A tristeza é uma emoção universal, mas o Senhor pode transformá-la em alegria. Ele não apenas enxuga as lágrimas dos nossos olhos, mas também nos dá razões para sorrir. Ele transforma a angústia em júbilo. A angústia pode nos sufocar, mas o Senhor é capaz de transformá-la em júbilo. Ele nos dá motivos para celebrar, mesmo quando tudo parece difícil. Ele transforma a humilhação em honra. Veja o estado de Mardoqueu no livro de Esther. Veja como se encontravam os judeus durante toda a história até o capítulo de número 8. Deus é o Deus das reviravoltas. Quando chegamos no capítulo 8, temos Mardoqueu,
um quase mendigo que ficava à porta do rei, um judeu pobre e escravo, chegando a uma alta posição. Temos Esther revelando a sua nacionalidade. Então, a esposa principal do rei era a rainha e era uma judia, e o homem que se tornou meio que o braço direito de Assuero também era um judeu. Deus transforma a humilhação em honra. Creia nisso. Creia nisso. Deus vai mudar essa situação. Deus vai transformar, Deus vai trazer uma nova cara para essas circunstâncias. Glória a Deus. É um Deus de surpresas. É um Deus que quando sopra faz um reboliço, na nossa linguagem pentecostal. Deus é Deus de reboliço, te prepara para experienciar, para viver o novo de Deus. Vamos aos pontos da lição. Temos 3 pontos aqui a cobrir, mas antes de mencioná-los, gostaria de pedir aos meus irmãos do YouTube para que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Sendo bem sincero, queremos chegar a 20 mil pessoas assistindo aqui no YouTube. É a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda para isso. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube passa a indicar automaticamente o conteúdo deste vídeo para mais pessoas. Em reciprocidade a essa tua boa ação, vou deixar para você o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula aqui na descrição do vídeo. Sempre faço isso. Tem um link azul aqui embaixo, você vai clicar e vai fazer o download desse material. Se você quiser ir além e se tornar aluno da ferramenta EBD, o link também está aqui embaixo. Teremos muitas novidades neste próximo trimestre e você não pode ficar de fora daqueles que recebem materiais semanalmente de forma exclusiva e bem completa para todos os aspectos da ferramenta, aliás, para todos os aspectos da escola dominical. Esta é a ferramenta EBD, o link está aqui embaixo. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A esta altura aqui, Amã já foi enforcado. Saímos do capítulo de número 7, do enforcamento de Amã, e agora estamos caminhando pelas páginas, ou pelos versículos, melhor digo, do capítulo de número 8. O subponto 1 nos diz a humilhação de Esther e a sua súplica. A lição nos fala: Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez a rainha que já sabia tomado. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Queridos irmãos, olhando para essa passagem aqui, nós percebemos que as pessoas más, mesmo depois de sua partida, continuam dando trabalho. Amã já tinha sido enforcado, mas o decreto, as consequências de sua má ação ainda estavam em vigor. Esse era o problema que os judeus deveriam enfrentar. E o agravante era, a lei dos medos e persas não se pode revogar. Uma vez publicado o decreto, ele não podia ser simplesmente rasgado. Ele não podia ser simplesmente esquecido. Nós temos um fato similar no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Olha o que a Bíblia diz nos versículos 8, 12 e 15. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões?
O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos Médios e dos Persas, que não pode ser revogada. Então nós temos aqui sempre uma ênfase. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos Médios e dos Persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então, mesmo que Assuero não quisesse que aquilo acontecesse, já estava assinado com o anel do rei. E, aparentemente, nada poderia mudar aquela lei. Isto é, diante do conhecimento desta situação e das palavras de Assuero, ela se lança aos pés dele. Ela começa a suplicar, ela começa a pedir, mas a súplica, o choro, a lágrima, pouco poderia fazer naquela ocasião. Assuero ou Xerxes estava de mãos atadas. Era lei. Havia um amparo jurídico para os inimigos do povo de Deus. Porém, meus irmãos, Esté, mais uma vez, demonstra toda a sua sabedoria. Veio uma luz na mente dela. Veio uma ideia na mente da rainha. E ela diz ao rei o seguinte. Ela se joga aos pés do rei e diz: se for, versículo 5 do capítulo 8, se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor. Ela sempre muito protocolar, não é? Muito educada, muito ali seguindo, de fato, o costume da época. E se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando a carta que Amã, filho do Agagita, Emadata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Então, rei, já que não pode ser anulado o decreto, já que simplesmente a lei não pode ser rasgada, se escreva outra. Se escreva outra. Assuero, ele respondeu à rainha Esté, ele estendeu o seu cetro. Estou disposto a ouvir, fale, rainha. E o versículo 7 e 8 nos diz: o rei Xerxes respondeu à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esté, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com seu anel, pode ser revogado. Então eles acharam uma solução para aquela situação tão difícil. Um outro decreto meio que anulando o primeiro, ou dando condições de os judeus se defenderem. Assuero disse o seguinte: a caneta está aqui, está na mão de vocês. Eu dei essa caneta, eu confiei em quem não merecia. Eu dei essa caneta uma vez a Amã, e olha o resultado. Agora eu confio em você, Mardoqueu. Eu confio em você, rainha Esté. Escrevam o edito como bem lhes parecer. Você acha mesmo, meu irmão, que não vale a pena insistir? Que não vale a pena pelejar? Mas, irmão Murilo, a lei dos Médios e dos Persas não pode ser revogada, então não tem como resolver essa situação. Ô, irmão, você desiste cedo demais. Aí, irmão Murilo, ficou tão difícil, ficou tão complicado, acabou, não dá certo. Não, você está desistindo cedo demais. Deus vai lhe dar estratégias. Deus vai abrir a sua mente. Há sempre um caminho de Deus no meio da tempestade. Não adianta fazer oposição ao mal. Não adianta combater as leis injustas promovidas pelo Estado. Não adianta fazer isso. Irmão, você está olhando só para as impossibilidades. Existem as possibilidades de Deus, disfarçadas de impossibilidade. Olha como foi bonito. Existem as possibilidades de Deus, disfarçadas de impossibilidade. Deus vai lhe clarear a mente. Deus vai lhe mostrar o caminho da solução desta situação difícil. Foi o que ele fez com Esté e com Mardoqueu. Eles acharam uma solução. Aí o subponto de número 2 diz: segurança jurídica. Aqui eu vejo meio que um parêntese. Você sabe que o pastor Silas Queiroz ele é procurador-geral do município de Ji-Paraná, não é? Então ele abriu um parêntese aqui, é a área dele. A formação do comentarista influencia sua cosmovisão e, consequentemente, sua escrita. Ele diz o seguinte: apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia,
Como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Em países democráticos, como o Brasil, será? Todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário, correto, é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa poder estar acima da Constituição Federal. Aí, será? Olhando para os acontecimentos atuais, será? Aqui no papel tá lindo, não é? Ninguém pode agir de modo a violá-la, ok. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento. Será que é isso que está acontecendo? Onde atuam os representantes eleitos pelo povo? Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. De fato, as autoridades precisam das nossas orações. Vamos aqui rapidamente só mostrar como funcionava essa parte democrática, entre aspas, ou melhor dizendo, monarquia constitucional dos dias de Assuero. O historiador Lennox, ele diz o seguinte: uma das mais antigas funções da lei é estabelecer limites para os poderes do governo. E, pelo visto, a monarquia constitucional medo-persa é um avanço em relação à monarquia absoluta. Então, a figura do rei era a figura absoluta dentro de uma monarquia propriamente dita. Só que aqui, na monarquia medo-persa, a lei está acima do rei. Uma vez que a lei foi assinada, o rei se torna refém dela. A lei não pode ser revogada. Embora ainda estivesse longe da democracia desenvolvida na Grécia mais tarde, essa monarquia constitucional, ela já era um avanço. Não havia separações de poderes. Em essência, eram as mesmas pessoas que legislavam, governavam e julgavam. Mas foi um passo na direção certa. Em teoria, pelo menos, oferecia proteção contra os excessos de um déspota. Então era como funcionava ali o regime de governo no período medo-persa. E aqui a gente quer falar rapidamente sobre como funciona no Brasil. Você sabe como funciona a democracia no Brasil? A democracia no Brasil, para funcionar, é necessário o uso correto e que cada um dos três poderes fiquem dentro dos seus limites. Nós temos três poderes. O poder não está concentrado na figura de uma pessoa, não é monarquia, é democracia. E por isso nós temos o poder executivo. O poder executivo é liderado pelo presidente da República, eleito a cada 4 anos pelo voto popular desde 1989. E suas principais funções são administrar o interesse público, executar as leis, executar, propor planos de ação nacional, sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Congresso, nomear ministros e administrar o orçamento do país. Esse nomear ministros aqui é algo interessante, não é? Eu acredito que ele deve nomear ministros, mas ele não deveria indicar os ministros do Supremo. Ser chefe supremo das Forças Armadas. Aí vem o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem 2 braços. É composto por 2 casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Os membros do Legislativo são eleitos diretamente pelo povo. Olha a importância do seu voto. Suas funções incluem elaborar, discutir e aprovar leis, fiscalizar o Poder Executivo e representar os interesses da população. E o terceiro poder é a esfera judiciária, o poder judiciário. É composto por juízes e ministros, indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado. Suas funções incluem interpretar e aplicar as leis, julgar casos e conflitos, garantir a justiça e a constitucionalidade das ações. Então, nenhum poder pode invadir a esfera de atuação do outro para que se garanta o Estado democrático de direito. Esses poderes, eles atuam como freios e contrapesos, evitando abusos e garantindo que nenhum deles se sobreponha aos demais. Agora, eu lhe mostrei aqui, resumidamente, como é a democracia no Brasil. Nosso assunto não é política, mas fica aí a sua interpretação, saber se o negócio está funcionando ou não. Saber se não tem um poder se sobrepondo ao outro.
Então, deixa aí, é assunto para outra ocasião. Subponto de número 3, o direito de defesa. A lição diz, Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado no decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Nas 127 províncias, haviam muitos homens e mulheres que compartilhavam do mesmo sentimento de Amã. E na data estabelecida, dia 13 do mês Ada, entre fevereiro e março, esse pessoal tinha não só o financiamento, mas a proteção real para atacar os judeus. Matar os judeus não seria considerado crime, porque estava previsto em lei, estava no edito, no decreto. Então, esse pessoal que já tinha sentimentos ruins a respeito do judeu, os judeus se aproveitariam da ocasião para tentar exterminá-los. Se os judeus, eles se defendessem, se os judeus se organizassem para oferecer resistência, eles seriam considerados inimigos da coroa, porque estariam indo de encontro ao decreto assinado pelo rei. Seriam taxados como rebeldes. E o Estado entraria em auxílio dos seus opressores, a fim de que a execução deles fosse certa. E, meus irmãos, olha a inteligência de Esté e Mardoqueu. Escreveram um edito com mais ou menos 9 meses de antecedência, dando tempo suficiente para que os judeus se organizassem, se preparassem para o dito dia, a fim de que eles oferecessem resistência e tivessem condições de se defender. Então a proteção real, ela foi tirada dos inimigos do povo de Deus. Quando os judeus eles se defendessem, eles não seriam tratados como inimigos da coroa, porque havia um contraponto, havia um outro decreto estabelecido e assinado pelo rei, dando aos judeus a possibilidade de defesa. Olha como foi bem inteligente. Se a gente não pode anular um, a gente pode emitir outro, fazendo um contraponto ao primeiro. E, meus irmãos, o decreto foi assinado. E quando os judeus souberam que poderiam se defender, que poderiam se preparar, que poderiam se organizar para a luta, para a batalha, para a guerra, houve grande alegria. Este capítulo de número 8 começou com Esté aos prantos. Começou com Esté chorando. Ela recebeu as riquezas de Amã, pegou essas riquezas, deu a Mardoqueu, mas seu interesse não estava nas riquezas, seu interesse estava em uma causa maior. O bem-estar do seu povo. Olha como Esté era altruísta. Como ela era desprendida dos bens materiais. Pô, Amã era muito rica, mas pouco importa essa riqueza, eu quero o bem-estar do meu povo. Começou com ela aos prantos, chorando. Anule o decreto, rei. Anule o decreto, rei. Revogue o decreto. Só que o capítulo termina não só com ela e Mardoqueu comemorando, mas todos os judeus das 127 províncias. Novamente aqui, uma grande reviravolta. Deus convertendo a tristeza em alegria. Ponto de número 2. A rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Subponto 1 nos diz a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O dia anterior, o dia 13, era o dia da execução. Só que o povo que estava com data marcada para o extermínio, agora é um povo que no dia posterior está comemorando. Não tem um luto do povo judeu, não. Aqui tem festa de alegria. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu, conforme Esté capítulo 9, versículo 20 ao 28. O dia D
chegou, o dia da execução, o dia do extermínio, o dia determinado pelo decreto de Amã para o aniquilamento do povo escolhido por Deus no império. Porém, o decreto de Mardoqueu havia transformado aquele dia de destruição num dia de livramento. Os judeus tinham a permissão, como já disse aqui, de resistir ao inimigo e haviam tido 9 meses para se preparar para o confronto. O povo do império que odiava os judeus esperava uma vitória. Mas o que foi que aconteceu? Capítulo 9, versículo de número 1, sucedeu o contrário. Pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Foram os judeus que se assenhoraram dos seus inimigos e não o contrário. Deus é com este povo. Aleluia! Deus é com o seu povo. Glória a Deus. Deus deu condições a um povo escravo. Pelejar, lutar, não é a lição dos pormenores. Mas olha a quantidade de gente que morreu em Suzã. Mais de 500 pessoas. Olha o que não aconteceu em todas as províncias. 70 mil pessoas foram mortas. Certamente opressores que vieram contra o povo judeu e, em vez de encontrar um povo rendido, encontrou um povo que ofereceu resistência e que venceu. E agora, passado a batalha, passado o dia 13, o povo está celebrando. E o propósito aqui era o seguinte: as próximas gerações não podem se esquecer do que Deus fez neste dia. De como Deus usou a presente geração, os presentes heróis do momento, para promover um grande livramento. Porque é fácil se esquecer do passado, não é? É fácil se esquecer daqueles que vieram, tiraram mato, daqueles que cavaram poços, daqueles que calejaram a mão, passaram fome, sofreram privações. É fácil esquecer. É fácil esquecer de como Deus usou os homens simples para realizar grandes coisas na terra. E Mardoqueu não queria que essa fosse a realidade daquela geração, ou das gerações vindouras. O povo não vai se esquecer do grande livramento que aconteceu no dia 13 e no dia 14. O subponto 2 diz: a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Já falamos, acho que na aula introdutória, sobre a festa de Purim, e aqui não é a lição dos detalhes. Estamos falando apenas em linhas gerais. O nome Purim é o plural do termo babilônico pur, que significa sorte. Tem origem no fato de Amã ter lançado sorte para determinar o dia em que os judeus deveriam ser destruídos. Apesar de essa nova festa não ter recebido a sanção divina, ou seja, como a festa de Pentecostes, como a festa de Páscoa, os judeus determinaram que seria comemorada de geração em geração. Era uma festa que entrou, né, dentro do calendário judaico e não houve ali uma ordenança divina para se celebrar essa festa, mas ela era celebrada em recordação, em gratidão, em alegria pelos feitos de Deus. Apesar de Purim não ser uma festa cristã, não é uma festa cristã, viu? Sem dúvida, os cristãos devem se alegrar com os amigos judeus, pois todas as bênçãos espirituais que recebemos vieram por intermédio do povo de Israel. Esse povo deu ao mundo o conhecimento do verdadeiro Deus vivo, as Escrituras e o Salvador. Os primeiros cristãos foram judeus que creram em Cristo, como também o foram os primeiros missionários. Jesus foi um judeu que morreu na Páscoa, a festa judaica, e ressuscitou dos mortos em um outro dia santo dos judeus, a festa das primícias. O Espírito Santo desceu dos céus sobre um grupo de cristãos judeus em Pentecostes, um dia santo judaico. A salvação vem dos judeus. A igreja não existiria sem os judeus. Então nos alegremos com este povo. Glória a Deus. Terceiro subponto, finalizando o livro de Esté. Este terceiro subponto aqui está fundamentado no capítulo 10, capítulo curtinho. Diz o seguinte: depois da morte dos inimigos dos judeus,
Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Mardoqueu, ele foi engrandecido. Ele foi colocado em um cargo elevado. Todavia, Mardoqueu, ele continuou sendo a mesma pessoa. Ele não tomou o mesmo caminho de Amã, o caminho do orgulho, o caminho da soberba e da vaidade. Ele não deixou o cargo, os títulos, as honras subirem a cabeça. Deus sabe a quem ele pode honrar. Aqueles que são fiéis no pouco, ele coloca sobre o muito. Deus sabe a quem honrar. Às vezes Deus priva alguém de certas honras para não perder. Porque tem gente que é fiel enquanto está ali na aprovação. Mas se sair da aprovação, meu Deus do céu. Se tiver um pouquinho de honra, se tiver um pouquinho de prestígio, aí já começa, não fala com ninguém. Deus sabe a quem honrar. Deus honrou Mardoqueu. E Mardoqueu continuou sendo a mesma pessoa. Agora, com a nova autoridade que tinha, com o novo cargo, Mardoqueu serviu melhor o povo de Deus. É o que o capítulo 10 vai dizer. A questão do caráter, a questão das benfeitorias, isso não é necessariamente o cargo. O cargo lhe dá autoridade. Mas o que Mardoqueu fez, ele fez porque ele era aquilo. O cargo só lhe deu a possibilidade, só possibilitou ele realizar com mais ênfase, com mais afinco, com mais notoriedade, aquilo que ele já era. Glória a Deus. E meus irmãos, vamos concluir essa primeira parte aqui da lição dizendo o seguinte: os dias de Assuero passou. Na história de Esté, os inimigos do povo de Deus foram vencidos. Porém, há um império do mal que ainda permanece em nossos dias. E ele nos cerca. Ele está ao nosso redor de diferentes formas. Aqui na Terra, ainda estamos constantemente envolvidos numa batalha de vida e morte com as forças do mal. Mas vem o dia, porque nem sempre será assim, vem a hora em que o nosso rei irá retornar para reclamar o seu trono. E estes dias de império do mal acabarão. Ele colocará um ponto final em toda maldade. Ele colocará um ponto final, dará um destino, uma sentença, um juízo a todos os inimigos do seu povo, a todos os inimigos da igreja. E ele estabelecerá um tempo de paz, justiça e alegria. Aguardamos ansiosamente por este dia. Ponto de número 3. Eita, Jesus, eu estou com minha rinite aqui atacada. Mas vamos lá. Ponto de número 3. A vontade de espirrar, o nariz congestionado. Mas vamos lá. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Terceiro subponto. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser prudente, humilde e muito equilibrada. Olha, quando a gente chega na história de Esté, a gente falou sobre Ruth, falou sobre Esté. Então aqui a gente vai retomar aqui assuntos que já foram discutidos, porque já falamos sobre isso aqui, não em tantos detalhes como agora, mas falamos sobre isso em aulas passadas. Mardoqueu e Esté não colocaram as posições que adquiriram como alvo supremo de suas vidas. E a Esté não chegou a rainha e Mardoqueu não chegou a primeiro-ministro, né, se a gente pode assim dizer, se ele ocupou a posição de Amã, a primeiro-ministro passando por cima de pau e pedra, por meio de disputa, de conspiração. Porque às vezes tem gente que quer chegar a um determinado lugar
E para isso usa aquela máxima diabólica, não é? Acho que é de Maquiavel. O fim justifica os meios. Sai passando por cima de pau e pedra. Não, irmão. Eles chegaram lá pela mão de Deus. Amã chegou por bajulação. Olha o resultado dele. Amã só adquiriu aquela posição ali por meio de muita conspiração, de suborno, de corrupção. Olha o fim dele. É melhor chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Pelos meios de Deus e não pelos nossos. Mardoqueu, ele também desempenhou um papel extraordinário. Criou sua prima como se fosse sua filha e criou ela bem criada. Não houve aqui uma inversão de papéis. Esther não precisou assumir o papel de homem para ser relevante, nem Mardoqueu. Não foram coisas aqui que casou. Quando ela chegou na corte, ela continuou sendo humilde e prudente. Vimos isso aqui no decorrer dos capítulos passados. E, finalizando, houve um equilíbrio na realeza. Assim como Mardoqueu não deixou o negócio subir para a cabeça, a posição subir para a cabeça, Esther não deixou a coroa descer para o coração. Era rainha, mas ela não se tornou arrogante. Era uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sentia compaixão pelo seu povo, se identificava pelo seu povo, era corajosa. São algumas características que a gente pode destacar aqui. Em segundo lugar, nós temos aqui o subponto de número 2, a banal guerra dos sexos. Você lembra? Já falamos sobre isso aqui. A lição diz, Deus não entra em disputas banais. Ok, vamos deixar passar. Como a tal guerra dos sexos, que visa instalar o ódio e a aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com a constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Primeiro, eu quero aqui destacar, Deus não entra em disputas banais. Como é que se pode interpretar isso aqui? Não é que Deus deixa a coisa correr solta? Deus vê essa questão de disputas banais e ele não tem um parecer, ele não tem algo para emitir? Eu acho que talvez não tenha sido essa a posição do autor, mas eu fui levado a pensar isso. Mas não, Deus ele mostra que isso aqui é uma banalidade, que essa disputa ela é um desvio da verdade, que os conceitos do feminismo, os conceitos da ideologia né? Não posso falar muito aqui no YouTube, mas os conceitos dessas ideologias agora, elas são contrárias às Escrituras. Elas são contrárias. E como cristãos, não é uma questão de disputa, é uma questão de defesa da verdade. Nós condenamos essas ideologias e as taxamos como antibíblicas, ok? E agora, pelo cristão rejeitar o feminismo, pelo cristão rejeitar a ideologia de a ideologia de G, pelo cristão rejeitar esse tipo de coisa, o cristão é fundamentalista, o cristão é machista. Não, senhor. Nós somos bíblicos. Nós adotamos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de Gêné, né? E preste atenção. Homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, ok? Só que foram criados distintos, diferentes um do outro, mas complementares. São iguais em dignidade, mas diferentes em papéis. E tanto a humanidade precisa de um como de outro, porque eles se complementam, não é um par, é um casal. Homem e mulher são relevantes para os propósitos de Deus neste mundo, exercendo suas funções. A mulher não precisa sair dos limites de sua feminilidade para ser relevante. Olhe para Ruth, olhe para Esther. Nem tampouco o homem precisa apagar a mulher, subjugá-la, maltratá-la para se manter no topo, para não ser ameaçado de jeito nenhum. Na complementaridade, eles vão mais longe. Na complementaridade, na união, eles fazem mais pelo reino. Glória a Deus.
E, meus irmãos, eu vou indicar 2 livros aqui, que você pode pesquisar depois aí no Google ou na Amazon. A Desconstrução da Masculinidade e a Desconstrução da Feminilidade. Você pode ler, são 2 livros diferentes, você pode ler. São livros que são atualíssimos. Atualíssimos. Você precisa ler esses 2 livros para ter uma visão bíblica, uma visão sobre o papel masculino e o papel feminino. Concluindo, subponto de número 3, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como, eu vou apenas ler o subponto e encerrar a lição, você pode ler o subsídio para conhecer um pouquinho melhor estas mulheres. Catarina, vambora, é a esposa de Martinho Lutero, uma mulher que teve o seu papel fundamental durante a Reforma Protestante. Uma auxiliadora idônea. Chegam até a dizer, não é, que certa vez Lutero ele se trancou dentro de um quarto, passou dias a fio a pão e água, e ela disse, o homem morreu. Foi lá, mandou derrubar a porta para poder, pensando nela, tirar o corpo de Lutero, né? Mas estava lá Lutero se sacrificando, estava lá Lutero aos pés do Senhor. Essa mulher aqui, sendo mãe, ela foi relevante. Sendo mulher, ela foi relevante, está aqui sendo lembrada. Temos Susana Wesley, criou 19 filhos. Dentre eles, nós temos Charles Wesley, que foi talvez um dos maiores compositores do mundo, e temos também John Wesley, o fundador do metodismo. Um dos maiores missionários avivalistas da igreja, John Wesley. A criação, Susana Wesley foi fundamental. Há relatos até que ela chega a dizer o seguinte, olha, eu tive 19 filhos, mas isso nunca me impediu de tirar 1 hora de oração para conversar com o meu Deus. Mulher relevante. Temos aqui ainda Sarah Keeler, que foi a cofundadora, considerada cofundadora da Escola Bíblica Dominical, Corrie ten Boom, não sei se é assim que cita o nome dela, foi uma cristã holandesa que combateu, né? Combateu acho que o nazismo ali na Holanda. Ruth Graham, esposa de um dos maiores missionários e pregadores do século XX, do Billy Graham. No contexto assembleano, temos Celina Martins de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo, uma mulher de fé. Olha a história dessa mulher, pesquise depois sobre ela. Temos ainda a esposa do querido missionário Samuel Nistrom, Lina Nistrom, Zélia de Brito. Meu Deus do céu, veja a história de Zélia de Brito. Frida Vingre, que não dizer dessa mulher, Sidney Carlson. Principalmente para nós aqui de Pernambuco, é muito significativo falar da irmã Sidney. Sidney Carlson, Joel Carlson, Elizabeth Nordlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras mulheres notáveis que permanecem servindo a Deus em solo brasileiro. Eu estou citando aqui nomes de mulheres que influenciaram a história da igreja no Brasil e no mundo. Era mulher, e daí? E daí? Essas mulheres foram mulheres de Deus. Mulheres não feministas, femininas, que de fato fizeram a diferença no mundo. E meus irmãos, olhando para todas essas mulheres, nós só podemos orar. Finalizar a lição orando, fazendo um pedido a Deus. Curve aí a sua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que nós finalizamos mais um trimestre. Estudamos Ruth, estudamos o livro de Esther e, mediante a exposição deste último subponto, nós só podemos orar. Levanta mulheres, como Ruth Doris Lemos, como a irmã Lina Nistrom, como Frida Vingre. Levanta mulheres, Senhor, como Catarina. Mulheres guerreiras, mulheres que se entregam, mulheres que edificam o lar, mulheres que cumprem os teus propósitos aqui na terra. Levanta mulheres com essa mesma perspectiva, com esse mesmo objetivo de te honrar e de te servir, custe o que custar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, finalizando mais um trimestre
já na expectativa do próximo. Estamos aqui com a nova revista As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu o pastor Elinaldo Renovato, que vai estar conosco no dia 23 deste mês de setembro, na conferência da Escola Bíblica Dominical. Você já pode divulgar para os seus amigos, para os professores, para todo mundo que o comentarista da lição vai estar na conferência da Escola Dominical promovida pelo Abra Jaula. Eu aguardo você no próximo trimestre e lhe desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.